Vamos continuar o nosso culto e agora vamos à parte em que nós somos edificados, momento da edificação. Nós agora teremos a exposição da mensagem, texto bíblico que Deus falará conosco nessa noite. Então convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 24, do verso 44 ao verso 49. E você também se você já tem aí alguns anos de igreja, você já aprendeu a marcar um texto com o dedo e marcar outro texto com outro dedo. Peço que você abra também Atos capítulo 1, verso 8. Nós vamos usar esses dois textos como base para a nossa mensagem nessa noite. Eu lerei primeiro o texto de Lucas e lá num determinado momento da mensagem nós então leremos o texto de Atos. Eu vou ler o texto e em seguida farei uma oração pedindo que Deus fale conosco nessa noite, utilize o mensageiro nessa noite, e em seguida nós passaremos a meditar no texto e tirar algumas conclusões, algumas aplicações para as nossas vidas. Leiamos o texto, Lucas capítulo 24, do verso 44 ao verso 49. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava-se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, e então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Oremos. Senhor, fala conosco nessa noite. Não leve em consideração as limitações do mensageiro. Usa o teu Santo Espírito, que tem total liberdade no nosso meio. Que ele fale aos nossos corações. Que ele traga a mensagem que cada coração aqui precisa ouvir. Que ele atraia a nossa atenção. Que o nosso coração esteja cativo agora à tua palavra, de maneira que nós não nos distraiamos com outras coisas, Pai. Peço pelos meus irmãos aqui presentes, peço também pelos meus irmãos que estão acompanhando de casa ou de algum outro lugar, Pai, pelas mídias, pelos meios eletrônicos, que eles também possam ter a sua atenção agora cativa à tua palavra, à mensagem que será anunciada, Pai. Fala conosco. E mais uma vez nós te pedimos, Pai, molda-nos à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós estamos encerrando hoje uma longa saga de mensagens no Evangelho de Lucas e no livro de Atos. Nós fizemos uma sequência, nós apenas interrompemos no período do Natal, nós fizemos uma série sobre o Advento e depois também nós, no início do período da pandemia, nós fizemos uma série de mensagens aleatórias sobre questões que estavam se passando naquele momento, mas já há algum tempo nós estamos caminhando pelo Evangelho de Lucas e pelo livro de Atos. E qual foi a minha intenção ao fazer isso com os irmãos? Nós estamos quase há 2 anos nisso, né? Desde que eu assumi aqui a primeira série, eu comecei no Evangelho de Lucas, e logo em seguida, quando terminei o Evangelho de Lucas, nós fizemos essa série no Natal, no período do Natal, e em seguida nós retomamos ou iniciamos o livro de Atos. Qual era a nossa intenção? A nossa intenção é que você que está nos acompanhando ao longo de todo esse período tivesse uma visão completa sobre o Evangelho, a partir da ótica de Lucas, a partir da percepção que Lucas nos traz, e em seguida você já tivesse uma visão completa do continuar da obra de Cristo através da sua igreja, que é relatada em Atos. Por isso, o tema da mensagem de hoje é o tema geral dessa série de mensagens. É o Evangelho real em vidas reais. O Evangelho real porque nós vamos ver o Evangelho do Rei. O Evangelho do Rei que é anunciado no livro de Lucas, o Evangelho de Cristo Jesus que é anunciado pelo evangelista Lucas, tá? E em seguida nós vamos ver esse Evangelho no livro de Atos, vivido na vida de pessoas comuns, de pessoas reais, não mais do Deus encarnado entre nós, mas nós veremos homens como eu e você, mulheres como as irmãs aqui presentes,
vivendo esse evangelho e os impactos disso na sua vida. Por isso eu quero convidar você agora, nessa noite, a fazer um apanhado geral comigo dessa grande sequência de mensagens, para que a gente faça uma amarração final, um fechamento de tudo isso e que isso possa ser aplicado à sua vida nessa noite e que você consiga entender. Nós já explicamos várias vezes que o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles são basicamente 2 volumes de uma grande obra. Tá? Lucas é o autor dos 2 livros, o evangelista Lucas é o autor dos 2 livros. No Evangelho ele não aparece, tá? Lucas ainda não aparece no Evangelho, mas em Atos ele já aparece falando inclusive na primeira pessoa várias vezes, na terceira pessoa, no plural, na verdade, falando ali, nós estávamos ali. Então ele foi companheiro de viagem de Paulo nas suas viagens missionárias. A Bíblia não nos diz como Lucas se converteu, nós temos poucas informações sobre a conversão de Lucas. Ele já aparece como esse autor dos 2 livros, ele se apresenta no início do livro como o autor desses 2 livros, e a sua intenção inicial era escrever uma carta para um homem chamado Teófilo. Nós comentamos lá no início de Atos, também no início de Lucas, que não se sabe exatamente se Teófilo era uma pessoa ou se Teófilo era um codinome, tá? Porque Teófilo, se você for traduzir a palavra, ela daria o entendimento de que são o amigo de Deus, né? Theo, Deus, né? Filo é amizade, fraternidade. Então, poderia ser um codinome para um grupo de cristãos. Mas a grande maioria dos estudiosos entendem que Teófilo era uma pessoa, era alguém para quem Lucas estava escrevendo, alguém que havia se convertido há pouco tempo, ainda estava com alguma dúvida sobre os fatos que haviam acontecido, e Lucas então faz uma extensa pesquisa histórica, tanto que o Evangelho de Lucas tem muito mais detalhes históricos do que os demais evangelhos, do que os outros 3 evangelhos. Ele tem muito mais detalhes históricos, ele dá muito mais indicações do momento em que as coisas estão acontecendo, ele conta trechos, especialmente da infância de Jesus, que os outros 2 evangelistas sinóticos, e aqui me perdoe o momento EBD, se você não sabe o que é um evangelho sinótico, nós temos 4 evangelhos no texto bíblico, você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros evangelhos, nós chamamos de evangelhos sinóticos. Por quê? Porque eles apresentam um olhar muito semelhante sobre os fatos. E João apresenta os fatos de uma maneira muito peculiar. Ele apresenta o evangelho dele com uma roupagem diferenciada dos demais. Por isso nós chamamos os 3 primeiros evangelhos de sinóticos. Sinóticos tem a ver com mesmo olhar, tá? Sim é de conjunto, é de sinergia, né? De coisas que estão juntas, e óptico, né? Sinóptico, então a ideia de que é um olhar parecido, é um olhar semelhante. Embora cada um dos evangelhos, desses 3 evangelhos, tenha uma proposta teológica diferente. E a proposta teológica de Lucas é fazer um exame detalhado, histórico, da vida de Jesus, dando fatos, dando momentos históricos e mostrando que o rei esteve entre nós, o rei deu início ao seu reinado eterno, ele esteve entre nós, ele encarnou-se, esteve entre nós, e ele, de fato, é o rei anunciado pelos profetas, ele é o Messias esperado pelos profetas, ele é o Messias que os judeus haviam de esperar. O que Lucas também deixa claro é que esse Messias, ele foi rejeitado pelos judeus e agora ele foi anunciado a todos os demais gentios. Tanto é que Lucas, que não é judeu, Lucas é gentil, ele é grego, né? Ele é de origem grega, ele não é nascido em território israelita, tá? Então Lucas demonstra para um outro gentil, para um outro não judeu, Teófilo muito provavelmente não era judeu, por causa do nome, nós podemos deduzir isso. Isso não é um nome típico de judeus, é um nome grego. Então, ele escreve para um outro gentil, dizendo, olha, o evangelho que era dos judeus, a promessa que era para os judeus, ela agora também é para nós. Ela agora é para todos.
Por isso que nós lemos esse trecho aqui de Lucas, capítulo 24, de verso 44 a 49, onde Jesus deixa claro isso para os seus discípulos. O trecho que nós lemos se passa logo ali no finalzinho do ministério de Jesus, depois da sua ressurreição, um pouquinho antes ali da sua ascensão. Os versos seguintes ali, o verso 50 em diante, já vai relatar a ascensão de Jesus, né, a subida de Jesus aos céus. Depois Lucas vai voltar a narrar novamente isso lá nos primeiros capítulos de Atos, tá, dando mais detalhes. Nós vamos para lá daqui a pouco. Mas o fato é que Jesus deixa claro aos seus discípulos que agora esse evangelho que foi anunciado primeiramente aos judeus, que eram o povo da aliança, agora ele deveria ser anunciado a todas as nações a partir de Jerusalém, começando em Jerusalém, deixando claro que aquele grupo de 12 homens, naquele momento eram 11 ainda, né, porque ainda não haviam escolhido Matias, mas aquele grupo de 11 homens, né, 11 homens por quê? Porque Judas a essa altura já saiu do grupo, né, mas aquele grupo de 11 homens eram agora as testemunhas que dariam continuidade ao ministério que Cristo iniciou. E o propósito do Evangelho de Lucas é demonstrar de forma histórica que a mensagem do reino, o Evangelho do Rei, o Evangelho real, que foi anunciado aos judeus desde os patriarcas, passando pela lei, passando pelos profetas, se encarnou em Jesus, o Nazareno. Lucas, o livro de Lucas, o grande propósito dele é esse. E ele, então, deixa claro nesse Evangelho que Jesus Cristo agora, ele é a encarnação desse Evangelho, ele é o próprio Evangelho, e agora, para que nós possamos entender, basicamente, o contorno da história toda, nós precisamos compreender o que nós entendemos por Evangelho. Evangelho é uma palavra do grego que quer dizer boa nova, boa notícia. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus veio em nosso favor. É isso que Lucas está querendo dizer. Olha, você precisa entender que Deus se fez homem, esteve entre nós, o rei esperado pelos judeus esteve entre nós, e esse rei não é só para os judeus, esse rei é para todo o mundo. Esse rei é para todas as nações, e nós agora que não éramos o povo da aliança, nós agora estamos incluídos na aliança. Nós que somos gentios, que não estávamos recebendo os benefícios da aliança, que para receber os benefícios da aliança nós precisávamos nos tornar judeus, entrar na tradição judaica, participar dos ritos judaicos, agora nós fazemos parte da aliança. Nós agora estamos inclusos nessa aliança, independente dos ritos da lei judaica, das exigências judaicas. E esse evangelho, essa boa notícia, é de que nós que estávamos perdidos, nós agora encontramos uma saída para a nossa situação. E é importante entender isso. É importante você entender que todos, sem exceção, todos padecem de um mal da alma, padecem de uma enfermidade do coração, de uma enfermidade não do coração físico, mas do coração espiritual, de uma enfermidade que a Bíblia chama de pecado. E esse pecado nos impede de ter paz com Deus. Esse pecado nos impede de experimentar a presença de Deus por completo. Esse pecado nos impede de ter comunhão com Deus. Independente de sermos o povo da aliança ou não sermos o povo da aliança, o pecado nos impede de termos comunhão com Deus. Mas qual é a boa notícia? Deus veio em nosso favor. Aquilo que nós não podíamos fazer para resolver o problema do pecado, Deus veio fazer por nós. Na pessoa de Jesus Cristo, Deus se encarnou, se tornou um de nós, e agora, na mesma condição que todos nós, Ele então cumpre a lei do Senhor, e os méritos que Ele conquista na cruz, agora estão à nossa disposição. Os méritos que Cristo conquista na cruz, agora estão à nossa disposição. E como é que nós podemos ter acesso a isso? Precisamos então passar por um rito? Não, basta confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Basta reconhecer que essa obra que Cristo realizou na cruz, ela é suficiente para o perdão de todos os nossos pecados. Mas para que nós possamos confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados.
É necessário que nós reconheçamos a necessidade de arrependimento. Por isso, no texto que nós lemos, Jesus deixa claro. Verso 45, ele diz, então abriu-lhes os olhos, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, e lhes disse, verso 46, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. O Evangelho de Lucas, o Evangelho real, o Evangelho que produz salvação, é um Evangelho que nos convida, nos convoca, nos conclama ao arrependimento. O Evangelho real, o Evangelho que Cristo trouxe para nós, é um Evangelho que nos conclama ao arrependimento. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, verso 3, Jesus debatendo com os fariseus, disse o seguinte, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. E preste atenção, ele está falando para judeus. E isso faz toda a diferença, porque você pode até pensar, a partir de uma leitura, dizendo assim, mas os judeus eram o povo da aliança. Eles tinham lá os ritos, eles tinham lá os sacrifícios, então eles não precisavam se arrepender. Muito pelo contrário, o que Jesus faz ao longo de todo o seu ministério entre os judeus, porque o ministério de Jesus é entre os judeus, ele vem primeiramente para os seus, porque a promessa é feita primeiramente para os judeus, em seguida essa promessa é estendida aos gentios e, graças a Deus, chega até nós. Mas Jesus vem aos seus irmãos, aos seus compatriotas, porque Jesus também é judeu. Jesus vem aos judeus e diz, vocês judeus, o povo da aliança, também precisa se arrepender. Vocês também precisam de arrependimento, porque o Evangelho nos conclama ao arrependimento. O Evangelho é a verdade de Deus, é a boa notícia de que agora nós podemos nos arrepender dos nossos pecados e encontrar uma solução para os nossos pecados. Nós podemos ter liberdade dos nossos pecados mediante o arrependimento. E isso é interessante por quê? Porque o Evangelho que muitas vezes nos é pregado nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, mas em outros momentos, é um Evangelho que não exige de nós o arrependimento. É um Evangelho que muitas vezes exige de nós apenas um envolvimento com a igreja local, um envolvimento com as atividades da igreja, mas não nos conclama ao arrependimento. E eu quero que você entenda nessa noite que o Evangelho real, o Evangelho que Jesus Cristo veio anunciar a nós, é um Evangelho que nos conclama ao arrependimento, porque todos nós pecamos. O apóstolo Paulo vai dizer mais para frente na carta aos Romanos, todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E o arrependimento é necessário, primeiramente porque sem arrependimento não há perdão de pecados. O texto bíblico é muito claro em dizer que Jesus Cristo nos conclama ao arrependimento para que então possamos reconhecer a sua obra na cruz e obter perdão pelos nossos pecados. O arrependimento também é necessário porque sem arrependimento não há felicidade. Somente aqueles que reconhecem a sua condição e depositam total esperança em Deus é que de fato podem experimentar paz. É que de fato podem experimentar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, sabendo que os meus esforços, que são inúteis para resolver o meu problema, não são inúteis na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele pode resolver os meus problemas e eu posso ter paz com Deus. Isso nos dá alegria, felicidade, isso nos dá esperança. Por isso nós somos conclamados ao arrependimento, a nos reconhecer diante de Deus do que de fato nós somos. O Evangelho real consiste em anunciar às pessoas que elas podem enfim encontrar paz ao reconhecerem a sua natureza caída diante de Deus e confiarem na obra de Cristo Jesus, que desceu do céu, se tornou um de nós e por nós realizou a obra que nós não poderíamos fazer. O Evangelho real consiste em chamar as pessoas ao arrependimento e depositarem suas esperanças de salvação unicamente em Cristo Jesus. O Evangelho real consiste em dizer que o próprio Deus veio até nós, nos chamar ao arrependimento e nos convidar a confiar somente nele para redimir nossos pecados. Essa é a grande notícia, essa é a boa notícia, esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Deus veio em nosso favor. Deus veio em nosso lugar. Deus veio ao nosso estado natural e fez o que nós não podíamos fazer. Por isso nós podemos agora ter paz com Deus. E isso então encerra o conceito do livro de Lucas, de todos os evangelhos.
É isso que Lucas queria nos transmitir ao longo de todo o Evangelho. Mas a obra de Lucas não termina no Evangelho de Lucas. Ela se estende ao livro de Atos. E no livro de Atos, o que nós vamos ver agora? Lucas está dizendo, olha, no Evangelho, Deus desceu, se fez um de nós, tornou homem, viveu entre nós, anunciou a nós o Evangelho, apresentou a nós o Evangelho, nos conclamou ao arrependimento, abriu os nossos olhos, abriu a nossa mente para que pudéssemos entender a mensagem do arrependimento. Nós agora que arrependemos dos nossos pecados, confiamos na obra de Cristo Jesus, depositamos nele a fé, que a fé salvífica, a fé para a salvação, nós agora somos as testemunhas desse Evangelho. Nós agora somos as testemunhas dessa mensagem que Cristo trouxe do céu para nós. E é isso que o livro de Atos traz para nós. Essa é a mensagem do livro de Atos. Qual é a mensagem do livro de Atos? É que agora, não só aquele grupo de 11 pessoas são as testemunhas de Cristo Jesus, mas elas são as primeiras testemunhas. Aquelas testemunhas, elas vão se multiplicar, porque elas vão anunciar a outras pessoas. Elas vão anunciar a outras pessoas essa mensagem de que Deus desceu do céu, se fez homem na pessoa de Jesus Cristo, veio em nosso favor, conquistou por nós os méritos necessários para o perdão de nossos pecados. E agora tudo o que precisamos fazer é depositar a fé nele. E no que consiste depositar a fé em Cristo Jesus? É depositar nele toda a nossa esperança. É depositar nele toda a nossa esperança para qualquer coisa. Isso é fé. Fé não é força de vontade, já tenho dito aos irmãos em outro momento. Fé não é força de vontade. Você não tem fé que vai passar na prova porque você faz mais força e vai conseguir passar na prova. Tá? Você não tem fé em alguma coisa e você emana boas vibrações e as coisas vão acontecer porque você tem fé. Fé é reconhecer que você não tem nada. É reconhecer que suas mãos estão vazias. É reconhecer que você não pode fazer nada. E agora que você não pode fazer nada, você confia única e exclusivamente em uma pessoa, na pessoa bendita de Jesus Cristo. É Ele que pode fazer algo em nosso favor. Isso é fé. Fé é reconhecer que eu não posso fazer absolutamente nada, mas Cristo pode. Por isso eu confio nele. Então, essa é a mensagem do Evangelho que conclama as pessoas ao arrependimento e depositar a fé em Cristo Jesus, a sua esperança em Cristo Jesus. Essa mensagem agora vai ser espalhada ao mundo inteiro. Essa mensagem começa com aqueles 11 homens. E a grande mensagem do livro de Atos é que nós não faremos isso sozinhos. A grande mensagem, a grande notícia, a grande boa notícia que Lucas nos traz no livro de Atos é que nós não faremos isso sozinhos. Primeiramente, nós não faremos isso sozinho porque o Espírito de Deus está conosco. O texto que nós lemos em Lucas, Jesus diz aos discípulos, vocês receberão a promessa do Pai. A promessa do Pai é o Espírito Santo. Ele vai dizer mais para frente, fiquem em Jerusalém até que desça sobre vocês a promessa. E aí, nos primeiros versos do capítulo 2 de Atos, nós vamos ver o Espírito descendo sobre aqueles 11 homens, sobre um grupo de discípulos que estavam reunidos ali. Mas antes disso, Lucas vai nos relatar que lá no capítulo 1, no verso 8, Jesus, antes de subir aos céus, olha para os seus discípulos e diz, olha, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Até os confins da terra. Essa é a boa notícia do livro de Atos. É que nós vamos agora anunciar ao mundo inteiro, mas não faremos sozinhos. Nós não faremos sozinhos porque faremos acompanhados do Espírito Santo. E nós não faremos calcados na nossa força, no nosso poder, nas nossas capacidades. Nós receberemos poder do alto. Nós receberemos um poder que não é nosso. O mesmo poder que atuou em Cristo Jesus enquanto Ele esteve entre nós é o mesmo poder que atua nas testemunhas de Cristo para anunciarem o Evangelho real, o Evangelho do Rei. Por isso nós podemos sair para anunciar a quem quer que seja sem medo. Primeiro, não estamos só. Segundo, não estamos incapacitados, nós estamos empoderados.
embora a palavra esteja bem desgastada por conta das más utilizações, mas, de fato, nós estamos empoderados pelo poder do Espírito Santo. Nós estamos chancelados pela pessoa do próprio Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Deus está conosco no Espírito Santo. E, estando conosco, nós temos poder para anunciar o Evangelho a todas as pessoas, em todas as regiões do mundo, em qualquer lugar. Não é à toa que o livro de Atos vai dizer que o Evangelho sai de Jerusalém, ele arrebenta as cercanias de Jerusalém, vai à Judéia, vai a Samaria e vai aos confins da terra. Se você acompanhou a nossa mensagem, especialmente a última mensagem do apóstolo Paulo lá em Roma, você nos ouviu dizer aqui que o Evangelho chegou no epicentro do mundo conhecido naquele momento. Ele chega na capital do mundo conhecido, em Roma, e a partir dali o Evangelho é anunciado por todo o mundo. Todos os lugares do mundo vão ouvir de alguma forma o Evangelho ou serão de alguma forma impactados pelo Evangelho. Você pode até pensar, mas pastor, não tem aquela história que diz que quando o Evangelho for ouvido em todos os lugares, Jesus e Cristo então voltará? Aquela é uma das condições para a volta de Cristo. As condições não são excludentes, elas precisam estar todas reunidas. Mas hoje nós já temos boa parte do mundo impactada pelo Evangelho. Talvez nem todas as pessoas do mundo, ou todos os lugares mais remotos do mundo já tenham ouvido falar do Evangelho, mas boa parte do mundo já ouviu. E por que boa parte do mundo ouviu? Porque pessoas entenderam que o Evangelho que lhes foi confiado por Cristo Jesus lhes concedeu poder para anunciar. Por isso, os missionários saem de suas casas e vão aos lugares mais longe do mundo, sem medo do que vão enfrentar. E por isso que eles anunciam o Evangelho nos lugares mais impróprios ou mais inesperados, e ali pessoas se convertem, porque não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, não é pela nossa habilidade em apresentar a mensagem do Evangelho, é o poder de Deus atuando entre nós para anunciar essa mensagem. Essa é a grande mensagem do livro de Atos. E o que nós podemos tirar dos dois livros juntos? O que nós podemos tirar de lições e aplicar para nós nessa noite? Primeiro, você precisa entender, o Evangelho veio até nós. Cristo se apresentou diante de nós, Cristo é o Evangelho. Ele nos conclama ao arrependimento, ele nos conclama a reconhecer quem somos e depositar nele toda a nossa esperança. E agora que você já depositou a sua esperança em Cristo Jesus, você é conclamado a ir a outras pessoas e ser testemunha dessa mensagem, desse Evangelho, anunciando a todas as pessoas que Deus se fez homem, esteve entre nós, fez a obra necessária para o perdão dos nossos pecados, e agora nós podemos ter paz. E você não precisa ter medo de fazer isso, porque você não está sozinho. E segundo, você está revestido de poder do alto para fazer isso. Você está revestido de poder do Espírito de Deus para fazer isso, de forma que onde quer que o Evangelho real seja anunciado, o Espírito Santo se encarregará de quebrar os corações que precisam ser quebrantados, de destapar os ouvidos daqueles que precisam ouvir, de tirar as vendas dos olhos daqueles que precisam ver, de abrir o entendimento daqueles que precisam entender, e eles entenderão. A nós cabe ser testemunhas, a anunciar essa mensagem a todas as pessoas, sem a menor preocupação se estamos incomodando ou não, porque o mundo precisa saber, Deus se fez homem, habitou entre nós. Deus se fez homem, habitou entre nós. Foi obediente até a morte e morte de cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia. E por causa desta obra que ele realizou, nós temos a possibilidade de encontrar perdão para os nossos pecados e termos paz com Deus. Essa é a grande mensagem. Por isso, o Evangelho real, ele precisa ser vivido nas vidas reais. Quando você sair daqui nessa noite, for para sua casa, amanhã você vai ao trabalho, quem está em home office, quem está trabalhando nas repartições públicas ou em qualquer outro lugar que você vá viver a sua vida comum, lembre-se, lá é o seu campo missionário, lá é onde você vai testemunhar esse Evangelho. E
não tema, não tenha medo, porque você não está sozinho. Você não está sozinho porque o Espírito de Deus está com você. E não tenha medo de não ter forças ou capacidade para ser testemunha, porque o poder de Deus vai revestir você, ele já revestiu você, você já recebeu o Espírito Santo, e o poder que operou em Cristo Jesus é o mesmo poder que opera na sua igreja nos dias de hoje. Por isso, nós precisamos, ao final dessa série de mensagens, primeiramente, se você ainda não se arrependeu e confessou Jesus Cristo como seu Salvador, esse é o momento para você fazer isso. Não deixe para outro momento. Todos precisam se arrepender. Primeiramente, arrependa-se dos seus pecados, reconheça a maldade do seu coração, olhe para a obra de Cristo na cruz e confie que esta obra é suficiente para que Deus perdoe todos os seus pecados. E uma vez que você fez isso, já passou por isso, já reconheceu a sua condição, já clamou pelo perdão de Deus, já depositou a sua esperança na obra de Cristo na cruz, já depositou a sua esperança de perdão dos seus pecados na obra de Cristo na cruz, agora que você está em paz com Deus, você deve anunciar a todas as pessoas em seu caminho, a testemunhar essa verdade, que é possível ter paz com Deus. Para tanto, todos precisam também se arrepender dos seus pecados, reconhecer a maldade em seus corações e confiar que a obra de Cristo na cruz é suficiente para que Deus perdoe todos os seus pecados. E assim a igreja avançará. E assim a igreja continuará crescendo, atingindo a todos os lugares do mundo, até que Cristo volte para resgatar a sua igreja, para buscar a sua igreja, e nós possamos então viver eternamente com Ele, na eternidade, na glória, com Cristo nosso Senhor. O desejo do meu coração, ao final dessa série de mensagens, é que você entenda o Evangelho, e segundo, entenda a sua função a partir da sua compreensão do Evangelho. Se você entendeu o Evangelho, eu atingi o meu objetivo. E se você entendeu que agora é sua tarefa ser testemunha desse Evangelho a todas as pessoas, também atingiu o meu objetivo. E eu espero que o Espírito Santo lhe instrua nesse caminho. Eu espero que o Espírito Santo lhe instrua nessa tarefa, porque se entendermos isso, nada vai nos impedir de avançarmos, porque, como o próprio texto bíblico diz, as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor, porque nós estamos revestidos do poder que atuou em Cristo Jesus, do poder que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos. Esse mesmo poder atua em mim, atua em você e atua em todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso nós podemos sair para testemunhar para todas as pessoas. Jesus Cristo esteve entre nós, o Evangelho se fez carne, habitou no nosso meio, e nós podemos então, por meio dele, encontrar paz com Deus, encontrar perdão para os nossos pecados. Que Deus fale ao nosso coração por meio da sua palavra. Esse é o desejo do meu coração. Eu espero que você entenda essa mensagem e que essa mensagem molde você à imagem e semelhança de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos orar para encerrar? Senhor, tem misericórdia de nós, Pai, nos ajuda nas nossas limitações. Ajuda-nos, Pai, porque muitas vezes nós não temos a compreensão da nossa função diante da verdade do Evangelho. Primeiramente, eu te peço, Pai, que se tem alguém entre nós aqui, tanto os que estão presentes aqui, como aqueles que nos ouvem também pela internet, se alguma dessas pessoas ainda não confessou o Senhor não confessou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que o Teu Santo Espírito nesse momento toque no coração deles. Que o Teu Santo Espírito abra-lhes o entendimento para que eles possam entender a verdade do Evangelho. Que eles possam ter os seus corações quebrantados, que eles possam ter os seus ouvidos destapados, para que eles possam ouvir a Tua voz. Auxilia-nos, Pai. Auxilia-nos também, Pai, a partir da compreensão do Evangelho, entendermos a nossa função como igreja, de sermos testemunhas em todos os lugares por onde caminharmos, de sermos testemunhas desse Evangelho, dessa mensagem bela, dessa boa notícia de que Deus veio em nosso favor e fez por nós o que nós não poderíamos fazer, que conquistou por nós a possibilidade de perdão para os nossos pecados.
Ajuda-nos a entender que estamos revestidos do mesmo poder que atuou em Cristo Jesus. Por isso, nós podemos testemunhar para todas as pessoas. E o Santo Espírito de Deus, que atua na tua igreja, que atua por meio da tua igreja, se encarregará de convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E elas então poderão confessar o teu nome como o único nome digno de glória, Pai. Ajuda-nos, Pai, nas nossas dificuldades, aquece os nossos corações, aquece o coração da Igreja Batista Olaria, que ela possa, a partir do entendimento dessas verdades, mudar o seu comportamento diante da realidade e assumir a sua função como uma igreja que é testemunha de Cristo, uma igreja que é testemunha do Evangelho real, uma igreja que vive o Evangelho real nas suas vidas, na sua vida cotidiana, em todas as suas coisas, em todas as suas atividades. Ajuda-nos, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.